também eu converso com o Aurélio Rosa, um engenheiro especializado em software. Ele está lá em Anápolis, Goiás. É uma sumidade, é um jovem brasileiro, cheio de histórias interessantes para contar. O currículo dele é maravilhoso. Ele é filho de uma mulher que é apicultora, né? A dona Lucimar. Eu já vou perguntar direitinho para ele o que ele já aprendeu com as abelhas. O pai é jornalista ambiental. Aliás, hoje é o dia do turismo ecológico. Sabia? Bom, ele estudou na Universidade Federal de Goiás, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Técnica de Munique, na Alemanha. Ele se formou em engenharia elétrica, depois de estagiar na BMW. Aí ele foi contratado pela Tesla Motors para trabalhar em sua matriz na Califórnia. E anos depois ele foi transferido para uma unidade da Tesla na Holanda. E ele também esteve pertinho de Elon Musk, esse homem que todo mundo está falando tanto, né? Cadê você, meu querido Aurélio Rosa, via Meet? Tá aqui comigo, Roger, plugando você, colocando na tela. Dois, Oi, te um, ouço, dois. te ouço. Você me ouve? Sim, tô te ouvindo. Oh, pronto. Bom dia. A bendita tecnologia, né? A tecnologia é maravilhosa, mas às vezes ela faz a gente passar cada apuro aqui, viu? Porque a gente está ao vivo, né, Aurélio? A gente está aqui. Bom, então começando. Bom dia, Aurélio Rosa, engenheiro. Você está em Anápolis, Goiás. Me fala, como é que tá a temperatura nesse momento aí? Tá muito Olga, no quente? momento aqui são 27 graus. Hoje vai ser um dia quente em Quente, Anápolis. né? Quente, muito quente. Eu vi no seu currículo aqui que o seu pai é jornalista ambiental. Interessante isso, essa conscientização ambiental que está mais que urgente, não é mesmo? E a sua mãe é apicultora. Então você tem um pé nesse meio ambiente e sabe muito bem tudo que representa isso na vida da gente, né, Aurélio? Com certeza, Olga. Meu pai, Odilon Alves, jornalista muito conhecido aqui na nossa cidade. E minha mãe, Lucimar Campos, deve estar ouvindo aí agora. Se tiver, um abraço, Um mãe. abraço para É, eles. é apicultora, hoje psicóloga também. E eles que me deram esse pontapé inicial aí para, desde bem jovem, começar a pensar no meio ambiente, nos efeitos que a gente tem sobre o planeta Terra. Inclusive, eu fui, Olga, aos 11 anos de idade, numa conferência internacional da ONU, para Hum, poder mostrar um projeto aqui de Anápolis, projeto ProAntas de recuperação do rio que a gente tem. aos Então, 11 desde anos bem de idade? 11 anos de idade, Precoce tentando você. arranhar um inglês ali, britânico, e participei de uns workshops lá. E nessa idade, a gente tem uma foto de eu fazendo o protótipo de um carro elétrico movido a painel solar, com 11 anos de idade. Tá, vamos lá, não precisa falar a sua idade, mas me conta. Isso faz quantos anos? Isso foi em 2001, se não me 2001. engano. Veja você. Sim. E agora nós estamos aqui falando dos carros elétricos. Você sabe, eu estou no jornalismo já há 50 anos, eu tenho um pouquinho de idade, já caminhei bastante nessa estrada. E eu lembro, Aurélio, lá, sei lá, 1980, por aí, a gente falava: puxa, será que de repente a gente vai ter carros que voam? Veja você que coisa maluca. E a gente está andando para isso, né? Os carros elétricos. Enfim, me conte um pouquinho dessa trajetória toda sua, mas antes eu quero falar do pai. Jornalista ambiental faz exatamente o quê? Só escreve sobre o meio ambiente? Então, meu pai é jornalista a vida toda, ele é formado advogado também, trabalhou muito com a política aqui em Anápolis, ele fazia o jornal diário da Câmara dos Vereadores, então ele tinha que ouvir os vereadores falando, na época que não existia computador ainda, fazia tudo ali na mão, Certo, conheço bem. Aham. escrevia tudo na mão e depois datilografava ali. Então eu passava noites com ele ali na Câmara Municipal, ouvindo ele Que escrever tudo, maravilha. sabe, fazer todo aquele resumo lá, então, origens jornalísticas, assim. E a sua E mãe, depois como ele, apicultora, minha mãe é ela apicultor. Mas aí meu pai teve a ideia de fazer um jornal para ele, uma revista para ele. Aí criou a revista Planeta Água. Revistaplanetaagua.com, tá conheço. aí para o pessoal acessar. Uhum. E ela circula aqui na região toda, um portal de notícias hoje. E eles vão em cima, sabe? Se alguém está fazendo alguma coisa ruim com o meio ambiente, e tudo, eles denunciam e pedem a compensação ambiental. Meu pai está sempre de olho aí. É E minha mãe é necessário. apicultora Ah, com as abelhas. Temos aí as colmeias e produção de mel.
e a gente por muito tempo sobreviveu da venda do mel, né? Inclusive eu ia para feira com ela desde pequenininho para poder vender o mel. Que maravilha, que história linda. Você esteve recentemente aqui no Show Rural e você, na sua palestra, Dos Enxames às Estrelas. Me explica o que é isso. É dos enxames, né? Que desde muito jovem eu ia ajudar minha mãe com a questão do mel, das abelhas. E as estrelas que eu, né, na minha trajetória aí, eu fui estudar em São Paulo, depois estudei fora, na Alemanha, me formei lá e trabalhei para a BMW, depois para a Tesla, e com a Tesla você tem o link dos foguetes também, né, do Elon Musk, da SpaceX. E é um sonho de criança me tornar astronauta. Eu acho que é possível de acontecer, sim. Ainda vai acontecer. Você, qual foi a sua experiência fora do Brasil? Na Alemanha, Holanda, Estados Unidos, enfim, Califórnia? Como que foi essa experiência? Então, Olga, começou com meu amigo Leandro Rodrigues. Eu e ele estudávamos na Unicamp juntos e tivemos a ideia de ir para fazer um intercâmbio em Munique, na Alemanha. E aí a gente, né, fez todo o processo. Lá ninguém nunca tinha ido nesse intercâmbio. Nós fomos os primeiros estudantes da Unicamp a ir para Munique e Uhum, conseguimos nos destacar muito bem lá e, né, gostamos muito do programa que eles tinham, que era bem avançado. O Leandro na área de semicondutores, que ele trabalha na Apple hoje. E eu nessa área de carros elétricos, aí em Munique eu conseguia fazer cursos específicos nessa área. Então, a gente se apaixonou assim, resolvemos abandonar o curso do Brasil e continuar lá fora. E daí já puxei para um estágio na BMW, onde eu trabalhei lá por 2 anos. E depois fui para os Estados Unidos fazer o estágio na Tesla. E foi aí que começou a minha carreira lá, em 2013, por onde eu permaneci por 8 anos. Aí eu fazia, não só a Holanda, né? Eu era responsável por vários países, assim, expansão internacional da Tesla, todo novo país onde eles iam liberar um carro, eu era como se fosse o primeiro cliente deles lá, assim, eu tinha que uhum. deduzir ali todos os problemas com o carro e entender quais os problemas e reportar para a mothership, falar para eles o que deveria ser consertado antes da gente poder expandir para novos mercados. Uhum. Bom, a gente tem um nome que se fala ultimamente, aliás, nesses últimos 2 meses, então, nem se fala sobre o Elon Musk. Você esteve muito perto dele, né? Segundo os dados, você foi até motorista dele por 10 horas. Como é que é essa história? Sim, Olga, essa é uma história bem inusitada, em que ele veio para a Holanda para poder fazer a inauguração de uma fábrica lá. Então, ele foi numa época assim, de desenvolvimento do autopiloto, do sistema de condução autônomo da Tesla, e eu era o engenheiro responsável por isso no continente. E eu era o único engenheiro que tinha um carro com a versão debug, com a versão de engenheiro, que você consegue ver o que o carro está pensando em tempo real. Para você ter uma ideia, é como se fosse aquele filme Exterminador do Futuro, já viu? Sim, sim. Aí quando coloca um quadradinho assim em volta da pessoa e tal, eu tinha aquela versão no meu carro e ele queria um carro com aquela versão para demonstrar ali para os amigos dele, para o pessoal que ele ia visitar, para o rei da Bélgica. E daí eles selecionaram o meu carro e eu vim junto, assim, para poder demonstrar para eles como é que funcionava todo o sistema. Às vezes Uhum. davam, né, algum bug, alguma coisa, eles precisavam de um engenheiro responsável ali, e eu fui o engenheiro responsável e tive essa oportunidade aí de me sentar ao lado dele, ficar conversando com ele ali enquanto a gente transitava por vários países da Europa. Uhum. Foi uma experiência sem igual. Aprendeu alguma coisa nova, interessante para sua vida com ele? Então, ele é um cara muito analítico, né? Então, por onde a gente passava assim, ele olhava a paisagem, por exemplo, a gente passou do lado de umas turbinas eólicas e ele estava observando assim como que funcionava a questão de energia ali, 1/3 só da energia do vento que a gente consegue capturar com energia eólica, que a pá da produção de energia eólica é como se fosse a asa de um avião, né? A questão da diferença de pressão ali, e elas são atuadas também. Então, a gente ficava pensando muito e conversando muito sobre essas questões de engenharia mesmo. Hoje na mídia tem muita gente que fala que ele é um charlatão, que ele não entende nada de engenharia e tal, mas eu acho que isso é às vezes só um jogo político assim, porque para quem trabalhou do lado dele assim sabe que ele ele é um capitão que sabe montar o cavalo, sabe? Ele sempre fala isso. Aqui na Tesla, todos os gerentes, todo mundo que tiver responsabilidade sobre outras pessoas tem que saber, tem que ser o maior expert a um nível técnico.
Então, eu concordo assim, que ele é o expert a nível técnico para liderar todos aqueles engenheiros lá também. Entendi, sabe mesmo. Bom, nós estamos falando de meio ambiente, você tem pai e mãe muito envolvido, você também, né, super envolvido, consciente dos nossos problemas, desse aquecimento todo que nós estamos vivendo, do sofrimento, são os rios secando, as fontes secando, o calor extraordinariamente machucando a pele, né? Ele machuca a pele, as pessoas dizem assim, o que que eu faço? A minha pele arde. O sol não está mais quente, né, Aurélio Rosa? O sol queima. E a gente sente Uhum. nas plantas, a gente sente no nosso dia a dia, tá muito difícil. Para onde a gente está indo? Porque, assim, quando a gente fala de carro elétrico, substituir tudo isso, o nosso combustível, enfim, pelo elétrico, é maravilhoso. Eu tenho uma pessoa que presta serviço de vez em quando para mim, e ele dirige um ônibus da cidade, um coletivo, um ônibus urbano elétrico. Ele já está na empresa há mais de 15 anos. E ele fala assim: Olga, você não tem ideia o que é dirigir um carro, um ônibus elétrico. Só que ele fala Uhum. assim: é uma realidade muito distante da gente, né? Isso na prática, quando nós pudéssemos substituir toda a frota, demora. Então, isso é uma coisa, demora. A gente tem um discurso bom, mas políticas efetivamente que resolvam o problema a gente não tem, assim como o meio ambiente. Para onde a gente vai, hein, Aurélio? Olga, essa é uma questão que eu penso desde muito novo, né? Como a gente já comentou na entrevista. E a minha visão sobre ambientalismo, ela tem mudado muito com os anos, sabe? Eu sempre pensava na preservação, o ambiente como sendo estático e nós como protetores do ambiente, então como se fosse aquela coisa de museu ali mesmo. Não encosta, porque é assim e a gente tem que manter assim. A minha visão hoje, ela é muito mais voltada ao ser humano e à tecnologia. Por entender, Olga, que a gente mora num planetinha bem pequeno, assim, no meio do universo, que o universo é muito grande. E que o tempo também é muito grande. Se eu for pensar na escala aí de 14 bilhões de anos da Terra, nós estamos, sabe, do universo, nós existimos assim, se a comparação fosse de um ano, para você ter uma ideia. Se toda a história do universo tivesse ao decorrer de um ano, você sabe por quanto tempo que o ser humano teria existido? Hum. Nós estaríamos no último minuto do último dia da noite de virada de um ano para o outro. Sabe, todo o tempo para trás a gente não existiu e a gente existe nesse pedacinho pequeno de tempo. Então, eu acho que tem muito mais tempo pela frente para a gente existir. E Uhum. tem muito mais espaço para a gente poder percorrer. Porque eventos de extinção em massa, eles acontecem frequentemente no planeta Terra, onde toda a vida se extingue, o último aí, o dinossauros, com asteroide. Sim. Então, isso é uma coisa que vai acontecer aqui novamente. A questão é se nós vamos ficar aqui ou se nós vamos para outros mundos, vamos levar a vida da Terra para outros mundos com a gente também. Né? Assim, não é que vai acontecer do dia para a noite, mas eu vejo essa importância de nós, como defensores do meio ambiente, de trazer o ambiente para vários lugares na galáxia. É uma responsabilidade muito grande que a gente tem que enxergar que se a gente tem a possibilidade, a gente também tem essa responsabilidade. Você é bastante jovem, mas você percebe a rapidez como que as mudanças estão acontecendo? Se voltar, sei lá, quando você tinha 11 anos de idade, se nós voltarmos 10 anos atrás, 20 anos atrás, as mudanças elas eram mais lentas. Eu tenho essa percepção, não sei se você tem isso. Você tem um conhecimento extraordinário, como engenheiro especializado, um estudioso também do meio ambiente. Me parece que a velocidade das coisas é outra hoje. Com certeza, Olga. E essa minha fala, assim, de que nós temos que trazer o meio ambiente para vários outros lugares da galáxia, não é para dizer que nós devemos abandonar o nosso planeta. Eu acho que temos a capacidade aí de fazer os dois ao mesmo tempo, preservar o nosso planeta da forma que ele merece, né? Nós somos uma expressão dele, nós nascemos dele, então para sempre vai ser, né, o nosso berço. E então essa responsabilidade dupla assim de trazer as coisas para outros lugares e de preservar aquilo que a gente tem aqui, que é tão pristino, né? E tão frágil. Com certeza essas mudanças têm se acelerado muito, né?
emissão assim de gás carbônico na atmosfera, que foi quase que instantânea ao nível geológico, Uhum. né, para níveis assim quase nunca vistos antes. E nós vamos lidar com as consequências disso aí, mas eu acredito que a tecnologia age de formas exponenciais, como você está dizendo. Uma exponencial, ela faz as coisas mudarem muito rápido. E eu acredito que tanto para o negativo quanto positivo é possível. E até hoje, na nossa história, quem fala aí que o ser humano vai morrer e que nós vamos acabar e tudo, é, até hoje essas pessoas estiveram erradas. Todo mundo que falou que o mundo vai acabar, até hoje, eles estiveram errados. Então, por isso, eu vejo o otimismo como sendo uma coisa importante, assim, matematicamente Uhum. provável, sabe? De que quem é otimista vai conseguir chegar ao seu objetivo. Então, acho que a gente tem que ser otimista e entender esses desafios que nós temos, né? Mas que as coisas mudam muito rápido. Uhum. Inclusive na área de tecnologia, com carros elétricos, Uhum. você fala que vai demorar muito, está demorando muito. Com certeza, para você substituir uma frota de 1 trilhão de veículos é muita coisa. E vão demorar aí, mesmo se vendesse todos os carros elétricos a partir de hoje, ainda demoraria 20 anos, que é mais ou menos a idade média de um carro a combustão. Uhum. Só que essas tecnologias, Olga, elas vão ser adotadas não por você querer salvar a natureza ou por você querer ser, sei lá, ter um design melhor do que o outro, mas porque elas vão ser mais baratas. O combustível, o preço dele é caro em comparação à energia elétrica. Por exemplo, no meu carro elétrico, eu consigo rodar 500 quilômetros e pagar R$ 50 para fazer a recarga dele. Aí num carro a combustão equiparado assim, eu creio que hoje gira em torno de R$ 400 a R$ 500 para você É, encher o tanque, é né, por de aí. uma, É por aí. uma BMW, um carro Uhum. esportivo, assim. Então, Uhum. 10 vezes mais o preço. Vai chegar um momento, assim, que essas tecnologias, e esse é o objetivo final da Tesla, assim, sabe? Eles querem acelerar a adoção desse tipo de tecnologia, fazendo com que seja um produto melhor, mas que seja mais barato Mais também para o acessível, né? consumidor Que final. seja. Eu tava conversando com um motorista de aplicativo e ele tinha, assim, tava com o carro cheirando a novo, né? Ele comprou, ele falou: é caro, o carro não é barato, é uma pena. Ele falou, mas a economia que eu faço é uma coisa extraordinária. Bom, só você falando de tecnologia, eu também acredito, sou otimista, acredito que a tecnologia está aí para isso, para nos ajudar. E a semana passada ainda tinha li algo que me deixou assim tão feliz. Cientistas assim estudando 10 anos para resolver um problema de uma superbactéria. A inteligência artificial resolveu em 2 dias. Então é assim, Uhum. é incrível. Nós precisamos usar essa tecnologia a nosso favor e não demonizar, né? Dizer, porque agora a IA vem aí e vai roubar emprego. Não, vamos com calma. Ler mais, se informar mais, não é mesmo, Aurélio? Com certeza, Olga. Essas tecnologias, como nós falamos, exponenciais, não lineares, elas continuam acontecendo. E que o pessoal que é negativista e que é contra, né, às vezes o pessoal fala em comunismo, em outros sistemas de governo, que eu acho que essas pessoas estão meio que jogando, em inglês a gente tem essa expressão throw away the baby with the bathwater. Você tá dando banho no bebê, aí você fala, não, essa água aqui tá ruim, aí você joga fora o bebê e a água, né? Eu acho que nós temos que salvar o bebê, não. Temos que melhorar aquilo que a gente já tem, trabalhar dentro do sistema para a gente melhorar ele, né? Não essa ideia de que a minha casa tá com uma rachadura na parede, então eu vou atiçar fogo nela. Não, não, né? E essas extrapolações negativas, lineares para o futuro, como foram feitas muitas vezes na história, é, essa ideia de que, por exemplo, em 1960, o pessoal achava que nós não íamos mais ter comida para a população. Você não Uhum. sei se você lembra, que eles Sim. faziam uma extrapolação linear. O ser humano está crescendo de uma forma exponencial. A produção de comida é linear. Então, por isso, nós não vamos ter mais comida para. E esse tipo de análise, ela é um pouco. é- é- as pessoas não estão pensando na tecnologia como ela realmente é, que ela É um é fatalismo, exponencial. né? É uma coisa assim, vai acabar, esse mundo vai acabar em fogo. A falta de otimismo é muito ruim, leva a discussões muito rasas, muito ruins. O nosso tempo acabou, Aurélio Rosa, querido, muito obrigada por nos atender.
Felicidades. Vou acessar lá o planetaagua.com, que com certeza eu conheço já, mas às vezes é tanta coisa que a gente tem que acessar, tem que ler, né, Aurélio? Que às vezes alguns sites, algumas coisas vão ficando, mas eu tenho um caderninho assim onde eu ajusto essas coisas todas porque vale a pena sim. E sucesso para você. E olha, já pensou? Você astronauta? Vou ficar aqui agora torcendo por você, menino. Eu creio que você vai poder ser também. A ideia do Elon Musk é essa da democratização das tecnologias. O pessoal sempre, às vezes, critica ele, mas essa tecnologia não existia, não existia. Mas é a questão de baratear o preço dessas coisas para que seja uma coisa normal do nosso Isso, dia a dia. do nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada. Super final de semana para você. Até uma próxima. Valeu, Olga, obrigado. Obrigada. Tá aí o Aurélio Rosa, engenheiro especializado em software, uma cabeça brilhante com quem eu conversei agora direto de Anápolis, Goiás. Vale a pena, e vale a pena ser otimista, viu, Roger? Precisamos ser otimistas. Tem realmente uma galera, né? Tem gente que acorda de manhã, pega assim no celular para ver só o pior, né? O que que é o pior? O que que tem de pior aqui para eu acessar? Foge disso, tem coisas muito boas para a gente ler. Eu vou agora para os nossos estúdios em São Paulo, repórter CBN, e volto em seguida para a gente falar sobre alimentação, temperaturas, superpopulação de bactérias. Até já. Rede CBN, O que top de aconteceu que 5 você ficou segundos.